Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Os irmãos possam estender as suas mãos, orando pelo pastor. Pai, obrigada, Senhor Jesus, pela vida do pastor Leandro, Senhor, que tem se colocado, Pai, na Tua presença para fazer a Tua obra, Pai. Que o Senhor venha usar, Senhor, o pastor para falar conosco, falar os nossos corações, que não seja o pastor nesta noite ministrando a palavra, mas que seja o Senhor através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glórias a Jesus, nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu vou dar os avisos antes da palavra hoje, que daí no final não preciso ficar falando, né? Porque são coisas bem rápidas. Na terça-feira nós vamos ter o 4º encontro, então, Projeto Vida Abundante aí para o pessoal que se batizou. Então, 4º encontro, são 7, né? Então já estamos indo para o 4º aí. Esteja aí conosco na terça-feira, então, às 20 horas. Quinta-feira nós temos o nosso tempo de oração e intercessão, né? Às 20 horas também. Se você puder estar conosco nas quintas-feiras, é um momento de oração e intercessão, um culto de oração e intercessão. Sexta-feira aí temos o nosso movimento jovem aí às 20 horas, e essa sexta será regada a pizza. Então, se você quer estar aí junto, passe o seu nome lá para o Cleiton, que você vai estar junto com eles aí. E depois vai ter pizza, né? No sábado nós estamos tendo juniores e adolescentes às 16 horas, às 4 horas da tarde, então, né? Juniores uma turma, adolescentes outra turma. E tem sido bênção aí também, os adolescentes e juniores têm se envolvido e tem sido muito bênção. Logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos preparar também para estarmos aí acolhendo as nossas crianças nos domingos, né? Estamos ajeitando. Se vocês notarem, essa semana a parte externa do templo está pintada, as colunas e, né, o templo. Foi bem trabalhoso, mas está pronto. Agora vamos fazer só as vistas nas janelas para deixar bem bonitinho, né? E vai ficar bem legal. Depois vamos pintar o piso e vai dar um realce. E aí pretendemos vir para dentro. E aí vamos fazer algo aqui dentro também, deixar aí o nosso templo mais bonito, né? Para estar aí sempre ajeitando o lugar onde adoramos a Deus. E isso graças ao seu dízimo e à sua oferta. Os que estão conosco aqui há mais tempo, eu não sou contra a tal da oferta alçada, né? Muito pastor faz. Mas eu, graças a Deus, né? E a vocês, né? Porque vocês são fiéis a Deus, nunca fiz uma oferta alçada. Dizer, irmãos, me dá uma oferta para isso ou para aquilo. Não. Os dízimos e as ofertas dos irmãos que nos propõem fazer tudo o que a gente faz, né? E tivemos um gasto grande aí arrumando o nosso telhado. Nós arrumamos o telhado todo aqui. Todo. Só no telhado aqui nós gastamos em torno de R$7.000. Isso é tudo dízimo e oferta sua, né? Que vai aí pagando tudo isso. E essas reformas todas que estamos fazendo. Então Deus tem sido maravilhoso e tem sobejado aí sobre as nossas vidas. E somos gratos a vocês. E no domingo daí o nosso culto, né? Às 18 horas. O pessoal estava acostumado que antes era às 17, mas agora é inverno, né? Inverno é bom até fazer um pouco mais cedo, né? Anoitece mais cedo. Então vamos permanecer aí às 18 até que venha o verão. Aí depois, qualquer coisa, a gente muda de novo para as 19, ok? Então domingo, às 18 horas, o nosso culto. Era isso. E na segunda nós temos também o programa de rádio, às 5 da tarde. Eu sempre esqueço a rádio. Qual que é a rádio mesmo, Nelson? 87.9, aqui mudaram lá a rádio, daí eu fico confundindo, mas 87.9, toda segunda-feira às 5 da tarde, né? Temos o nosso programa lá, dentro do programa Nova Vida, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, toda segunda, ok? Então, amém. Hoje eu quero ler alguns textos, vamos ler alguns textos, que eu quero falar de alguém que eu gosto muito, né? Minha esposa, ela disse que a mulher preferida da Bíblia dela é Ana, né? Eu não tenho, assim, um preferido. Eu tenho vários preferidos. Mas um dos meus preferidos, dos vários que eu tenho, dos homens de Deus, é José. E eu gosto de falar de José.
Então hoje nós vamos falar um pouco sobre José. E eu vou começar lendo Gênesis 37, do 1 ao 11. Lá diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava o rebanho de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e, entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Parece-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominarmos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com essas palavras: que sonho foi esse que tivesse? Iríamos todos então, eu, a mãe, teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Agora eu vou pular lá para o versículo 23 e 24. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. E agora eu vou pular lá para o 28. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes os levaram para o Egito. Então, depois eu vou ler mais alguns textos, está lá no 39 e no 41, mas por enquanto vamos ficar com esse aqui. Hoje eu quero falar sobre os mantos, as túnicas de José, né? As 3 túnicas ou os 3 mantos de José. Mas eu também quero falar sobre as vestes de José. Pastor, qual a diferença das túnicas e das vestes? Você já vai entender. Túnicas são 3, vestes são mais que 3. Nós vamos falar então das túnicas e das vestes de José. Então, primeiro, José tinha vestes normais, né? Ele estava lá com as suas vestes. Com certeza, naquela época, no povo em que vivia, não andava pelado, né? Então, ele estava lá com as suas vestes normais. E aí o pai resolve fazer uma túnica adornada, uma túnica colorida. Algumas traduções falam colorida. Alguns ministradores dizem que eram 7 cores, as cores do arco-íris, mas não tem isso na Bíblia, é só, né, o que o pessoal gosta de falar. Não dá para saber quantas cores, mas umas dizem adornada, outras colorida, né? Estava lá com a sua túnica adornada, colorida. A túnica tinha mangas compridas. Isso é interessante, porque naquela época quem usava mangas compridas eram apenas os sacerdotes. Então, provavelmente, os seus irmãos, os 11 irmãos, tinham túnicas que não eram coloridas, né? Porque a túnica era como se fosse algo que ia sobre a roupa. Então, não era só José que tinha túnica. Provavelmente, seus irmãos também tinham túnicas, mas eram de cores normais, lá um bege, uma cor assim, e não tinham mangas compridas. Era apenas tipo um colete, né? A de José não, a de José tinha mangas compridas. E era coisa que já era meio raro, né? Por quê? Porque somente os sacerdotes daquela região e naquela época usavam as mangas compridas. E somente os reis usavam túnicas adornadas e coloridas. Então aí já há um ato profético sobre a vida de José, que o pai de José está já dizendo a ele que ele será um rei e um sacerdote.
Aquela túnica que ele faz já está profetizando sobre a vida de José, que ele será um rei e um sacerdote. Só que para você chegar a rei, a sacerdote, a profeta do Senhor, há toda uma caminhada a se fazer. E José ganha a túnica muito novo, diz a palavra que ele tinha 17 anos. Então, quando ele recebe a unção, ele ainda é muito novo. E eu acho legal esse negócio da unção, porque Davi recebeu a sua unção muito novo, mas ele foi ser rei somente quando tinha maturidade para assumir o reino. O mesmo está acontecendo com José. Ele recebe, então, um ato profético do seu pai. Ele recebe uma unção de rei, uma unção de sacerdote, uma unção de profeta, porque ele já tinha sonhos proféticos. E a unção de profeta não era derramado pelo seu pai, era derramado pelo próprio Deus. Só que toda a unção que era derramada por Jacó sobre a vida dos seus filhos, por Israel, né, que aqui já não é mais Jacó, já é Israel, também vem de Deus, porque ele havia sido escolhido de Deus para que Israel viesse através dele, a nação de Israel viesse através dele. Então, quando ele faz algo profético sobre o filho dele, também é Deus através da vida dele fazendo. Mas a unção profética vem direto de Deus, porque é Deus quem dá os sonhos a ele. E a unção sacerdotal e a unção de rei vem do seu pai, que o abençoa com uma túnica sacerdotal, com uma túnica real. Então este é o primeiro manto que vem para revestir José. Então primeiro ele estava com as vestes normais. Quando você adentra no reino de Deus, quando você decide por Jesus, quando você quer caminhar com Jesus, quer começar sua caminhada com Jesus, você entra com as vestes normais. E aí o Senhor vem e derrama sobre a sua vida a veste sacerdotal, a veste real, porque você é escolhido por Deus como rei e como sacerdote. Só que, porém, essa veste veio para ele muito novo. Então, como ele era muito novo, ele estava muito confiante, muito soberbo, muito arrogante, estava se achando, vamos dizer assim. E aí, quando nós recebemos a unção do Senhor e nós começamos a agir desta maneira que José agiu, vai acontecer o mesmo que aconteceu com José. O primeiro manto lhe foi arrancado pelos seus irmãos. E muitas vezes, o primeiro manto na sua vida, a primeira túnica na sua vida será arrancada pelos seus irmãos. E eu estou falando da igreja de Cristo. Porque Deus usa os irmãos para tratar você. Porque Deus usa os irmãos para trabalhar na vida de José. E Deus não tinha perdido o controle. Deus não havia perdido o controle. Deus estava no controle. Ele precisava trabalhar o coração de José. Ele precisava trabalhar a mente de José. Ele precisava trabalhar a alma de José para que José pudesse ser rei. Deus precisa trabalhar o seu coração, Deus precisa trabalhar a sua mente, Deus precisa trabalhar a sua alma para que você seja rei e sacerdote, para que você possa realmente ser um profeta do Senhor. E é por isso que esse primeiro manto, então, é lhe arrancado. Então você sempre vai adentrar no reino de Deus com as vestes normais. Mas Deus não vai te deixar com as vestes normais. Deus virá com um manto sobre a sua vida. Esse manto sacerdotal, esse manto real, o manto que o próprio Pai coloca sobre a sua vida. Porém, os irmãos serão usados para que você possa ser confrontado naquilo que são os seus defeitos, naquilo que você precisa melhorar. Os próprios irmãos vão arrancar o seu manto. E Deus não está perdendo o controle, está apenas tratando o seu caráter. Deus está tratando o caráter de José. Então José perde a sua túnica talar, a túnica de várias cores, a túnica adornada, ela é arrancada do corpo. E aquilo que era promessa sobre a vida dele, não deixou de ser a promessa. Porque ele perdeu a sua primeira túnica.
Então não é porque você talvez tenha perdido a sua primeira túnica que a promessa não está sobre a sua vida. Você precisa entender por que você está perdendo a túnica. E José, ao decorrer da sua vida, você começa a ler o livro de Gênesis e a história de José, você vai ver que ele entendeu, que ele compreendeu, que ele começou a entender o porquê que ele precisava ser despido de algumas túnicas e o porquê que algumas vestes começaram a ser colocadas sobre a vida de José. Então, ele vem com as vestes normais, ele é revestido, né, pelo próprio pai com a sua túnica talar. E então eles arrancam a túnica e jogam ele na cisterna. E quando está passando ali então, que nós lemos os midianitas, né? Os midianitas estão passando, eles vendem José ali para os midianitas, e aí então José passa a ter outras vestes, já não são mais as suas vestes normais. Por que já não são mais as vestes normais? Porque os midianitas, eles negociavam escravos. Então eles não iam ter um escravo bem vestido, porque alguém bem vestido não poderia ser escravo. Eles arrancavam as vestes normais e colocavam as vestes midianitas de escravos. Então ele passa a ter agora novas vestes. Ele passa a ter as vestes midianitas de escravo sobre a sua vida. E Midian significa contenda. As vestes de contenda, as vestes de ódio foram lançadas sobre a vida de José. Ele foi vestido agora com novas vestes, mas estas vestes que ele está vestindo agora não são vestes boas, são vestes de escravidão, são vestes de contenda. E aí, como José foi lançado na cisterna por seus irmãos, foi despido da túnica, agora ele precisava ser vestido novamente, mas ele estava sendo vestido com vestes de escravidão. Então, quando ele foi negociado e vendido ali, né, os midianitas deram essa roupa para ele, então de escravo midianita, e Midian, né, significa contenda. Então José tinha tudo para ser ali uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa briguenta, uma pessoa revoltada, uma pessoa de mal com a vida. Ele tinha tudo, né, para ser uma pessoa má. Todos os ataques que vêm sobre as nossas vidas, ele vem para ativar a parte carnal nossa, para que nós sejamos pessoas má, para que nós sejamos pessoas rancorosas, para que nós sejamos pessoas que não acreditam, que não têm fé, que não têm esperança, para que nós sejamos pessoas revoltadas, briguentas. Muitas vezes nós somos revoltados até com o próprio Deus. Muitas vezes nós somos revoltados com pessoas que estão próximas, revoltado lá com o cônjuge, com o filho, com a filha, com o amigo, com o pai, com a mãe, com o vizinho, e nós nos revoltamos, por quê? Porque as vestes de Midian estão sobre a nossa vida, e os midianitas são representações de demônios, são demônios que vêm para colocar em nós contenda, para que nós tenhamos o nosso coração cheio de contenda, e não possamos chegar a rei e sacerdotes. Jesus vem com a promessa de rei e sacerdote, vem com a túnica talar, a túnica é arrancada para tratar o seu caráter, para que você entenda quem você é e em quem Deus quer lhe transformar, o que Deus quer fazer em você e através de você. E é interessante que José não fica rancoroso, não fica maldizente, não fica briguento, não fica revoltado. Ele vai como escravo. E você não vê a Bíblia dizendo que ele se revoltou, que ele brigou. Não. Ele vai e ele vai cumprir o seu propósito. Agora sendo vendido como escravo. Agora ele está com o manto da humildade sobre a sua vida. Agora ele está precisando se humilhar. Agora ele está precisando ser escravo. Quantas vezes nós vamos precisar ser escravos aqui nessa terra para que possamos aprender humildade? E muitas vezes a escravidão, apesar de vir através de demônios, porque os midianitas eram
representações de demônios, se formos estudar sobre batalha espiritual aí na Bíblia. Então são os demônios que vêm te prender, mas a permissão é de Deus, porque aquela prisão tem um porquê, não é por acaso. Se você está debaixo de alguma prisão, e você ora, e você busca, e você lê a palavra, e você está diante do Senhor, saiba que esta prisão é para tratar o seu caráter. E não pense que eu, porque sou pastor, às vezes não passo por umas prisão, passo também. Porque Deus precisa tratar o meu caráter, assim como precisa tratar o seu. Nós precisamos ter o caráter tratado por Deus. E Deus estava tratando o caráter de José para ele aprender a ser humilde. Porque ali já não adiantava mais sonhos. Ali já não adiantava ele levantar para os midianitas e dizer: olha, eu fui um sonho que eu tive, que eu ia me levantar e os seus irmãos iam se dobrar diante de mim. Grandes coisas, teus irmãos estão lá e você agora é escravo aqui. Muitas vezes nós passamos por essa escravidão, porque ainda somos soberbos, porque ainda somos arrogantes, porque ainda achamos que somos melhores do que o outro. E nós não somos. José achava que era melhor que seus irmãos, mas ele não era. Por quê? Porque era através daqueles irmãos que sairiam as 12 tribos de Israel. Nenhum era menor que o outro para Deus. Mas José achava que era melhor. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma profecia que seria cumprida. E iria usar José. Por isso José então precisava aprender a humildade. E a humildade nós vamos aprendendo com o tempo. Geralmente quando nós somos novos, né? Ali ele tinha 17 anos. Então quando a gente é novo, seja de idade ou seja às vezes na fé, né? Às vezes é velho de idade, mas é novo na fé. Nós muitas vezes achamos que somos alguma coisa, já começamos, né? Eu lembro quando eu era jovem, eu também achava que sabia mais que meu pai e minha mãe. É normal, todo jovem passa por isso. Eu também fui assim, não foi diferente. Olhava para eles e dizia: são uns cabeça atrasada mesmo. O que é isso? Hoje eu olho para eles e digo: pai, mãe, se naquela época eu tivesse ouvido, eu tivesse escutado, eu tivesse sentado. É assim. Hoje eu já tenho 40. Hoje eu já tenho meus filhos. Eu já aconselho eles. Eles ainda são novinhos. Mas de vez em quando o maiorzinho já fica meio emburradinho lá. Eu falo assim: vai, um dia você vai me agradecer. Nem que seja quando você tiver 40. Você vai. Então, a gente precisa entender que às vezes nós nos tornamos arrogantes, soberbos, achamos algo que não é. E aí Deus vem para tratar o nosso caráter. E aí como que trata um arrogante e um soberbo? Jogando ele no poço. Trazendo ele para a escravidão. Aí aprende humildade na marra. Porque se ele continuasse em casa, ele não ia aprender humildade. O papai ia continuar dando melhor, a mamãe ia continuar dando melhor. Não, Deus usa os irmãos e os irmãos jogam ele para a escravidão. Para que lá ele possa aprender humildade, que lá não tem papai e mamãe para defender ele. Então, muitas vezes, o papai nos deixa ir e não vai ter o papai para defender. Por quê? Porque ele está tratando o nosso caráter, nos ensinando humildade, mansidão. E aí a escravidão nos torna humildes. E agora eu quero ler um próximo capítulo, que é o 39. 39 diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador dos seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra o meu Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Então José já não estava mais com as vestes midianistas da escravidão, mas estava sim com as roupas egípcias de honra. O seu senhor havia dado a ele um novo manto, o manto da confiança, o manto da administração, o manto que confiava a José tudo aquilo que ele mesmo, o senhor José, possuía. E toda vez que nós somos revestidos pelo Senhor com o manto da confiança do nosso Senhor, Satanás vai fazer de tudo para arrancar esse manto de nós. E ele vai usar de todas as suas artimanhas para arrancar o manto da confiança do Senhor das nossas vidas. E o que vai nos proteger é a santidade. Porque José teve o seu manto arrancado pela esposa de Potifar, que também é uma figura demoníaca. E ela vem com o pecado, ela se apresenta, ela apresenta o pecado. Então Satanás, quando você está revestido do manto da confiança de Deus, vai começar a apresentar o pecado na sua frente, o pecado na sua porta. Para quê? Para que você se desvie, para que você perca a sua santidade, para que você não esteja mais separado para Deus, para que você deixe a sua santidade de lado e perca o manto. Mas José, ele perdeu o manto, mas ele manteve a sua santidade. Por mais que você perca o manto, mantenha a sua santidade. Porque se você não manter a sua santidade, você perde o manto e você não herda o último manto. Agora, se você se manter fiel, se você se manter santo, se você manter a santidade diante de Deus e dos homens, o Senhor mesmo vai revestir-lhe com o manto de rei e sacerdote. Mas para chegar lá, é necessário santidade. E a santidade tem um preço. A santidade tem um preço. E José pagou o preço da santidade. Porque se ele tivesse se deitado com a mulher do seu senhor, talvez nunca ninguém viesse a descobrir. Ficasse somente entre eles dois.
Acontece que Deus iria saber. E ele olha e diz assim: eu não vou fazer isso com o meu Senhor, aquele Senhor, e nem com o meu Deus. Ele se preocupava com o seu Deus. Você tem se preocupado com o seu Deus? Que às vezes as pessoas se preocupam com o pai, se preocupam com a mãe, se preocupam com o pastor. Sim, deve se preocupar com esses também, mas esses são o que menos importa. O que mais importa é lá. As pessoas, quando elas vão pecar, elas fazem assim, para ver se ninguém está vendo. E esquecem de fazer assim, ó. Aqui ninguém está vendo. Mas lá, tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. O pecado, ele nos tira da presença. E se nós não estivermos mais na presença, nós vamos permanecer no calabouço. E José novamente perde o seu manto. E novamente ele tem as suas vestes trocadas. E agora ele tinha roupas de um administrador, de uma casa, de um general egípcio. E ele passa a ter roupas de um preso egípcio. Ele vai para a prisão egípcia. E ali, com as roupas da prisão, vestem José. Primeiro ele é vestido, quando perde o manto, com as roupas da escravidão. A escravidão para que ele possa aprender humildade, para que ele possa aprender que é necessário ele se colocar no lugar dele. E o segundo, que é este manto de confiança, é para que ele possa desenvolver comunhão com Deus. É para que ele possa ouvir a Deus. É para que ele não venha desistir e nem desanimar, sabendo que se ele estiver debaixo da guarda de Deus, mesmo que ele esteja na prisão, num dado momento Deus vai honrá-lo, porque ele permaneceu santo. Desta vez, novamente, o manto é arrancado. E a primeira vez, quem arrancou o manto dele foram os seus próprios irmãos. A segunda vez, quem arrancou o manto dele foi o próprio Satanás. O segundo manto, quem vai arrancar na sua vida é o próprio Satanás. Porque ele vai tentar de todas as formas te derrubar. Ele vai tentar de todas as formas te levar ao pecado. Ele vai tentar de todas as formas fazer você sair da sua santidade, de todas as formas que ele puder. E você pode resistir até o fim, mas ele ainda virá com força para arrancar o seu manto. Mas Deus está de olho, Deus está vendo, Deus está olhando. E se você estiver mantendo a sua santidade, onde quer que Satanás te coloque, Deus vai te abençoar. Porque você está debaixo da guarda de Deus. E por mais que José fosse parar numa prisão, vestir uma veste de prisioneiro, novamente ele é lançado num calabouço, mas novamente, por quem ele é honrado. Porque diz a palavra de Deus que o Senhor daquela prisão coloca José para cuidar dos outros prisioneiros. Pode um negócio desse? Você colocar um prisioneiro para cuidar dos outros prisioneiros? Pode. Quando você se mantém debaixo da palavra de Deus, quando você se mantém debaixo da unção de Deus, quando você se mantém em santidade, Deus vai colocar você para cuidar dos outros prisioneiros. Porque os outros prisioneiros ainda estão debaixo do jugo de Satanás.
mas você não está mais debaixo do jugo de Satanás. E por mais que o manto da confiança tenha sido arrancado, o manto da comunhão permanece. E a comunhão com Deus te leva a ter o poder de Cristo para libertar prisioneiros, para trabalhar com prisioneiros. E ele é usado na prisão para cuidar dos prisioneiros. E por que não? Para libertar prisioneiros. Porque lá na prisão o copeiro e o padeiro têm um sonho. Lá na prisão eles sonham e José olha para eles e a unção de profeta estava sobre a sua vida e ele olha para eles e diz assim: eu sei o que este sonho quer dizer. E eles dizem: o que este sonho quer dizer? E ele fala exatamente o que o sonho quer dizer, e acontece exatamente do jeito que ele fala. E ele fala assim: quando estiverem lá fora, lembrem de mim. Muitas vezes você vai ser usado por Deus para libertar os prisioneiros vão ser livres das suas prisões e vão esquecer de você. Porque esqueceram de José. Ele disse: não esqueçam de mim quando estiverem lá fora. Mas eles foram para as suas vidas, um morreu, outro foi restituído ao seu cargo e estava servindo o rei. E deixou José lá mais um tempão, esqueceu de José. Não falou assim: rei, tem um cara lá que cuida dos prisioneiros. Precisava trazer esse cara para dentro do palácio. Ele é um cara que tem unção profética sobre a vida dele. Ele revela sonho. Não é você que revela sonho, é Deus que revela sonho através da sua vida. Isso é unção profética. E a unção profética estava sobre a vida de José. José tinha essa unção sobre a sua vida, que o próprio Deus havia derramado. Então ele continua lá na cadeia, ele continua com as suas vestes da prisão. José interpreta ali os sonhos. José conhecia Deus. José conhecia o Deus dos seus pais, conhecia o Deus dele, o Deus que operava milagres, prodígios, maravilhas, o Deus que podia revelar os sonhos. Ele conhecia e ele sabia que era Deus. Ele não dizia assim: eu sou um revelador de sonhos, não. Deus me dá a revelação. Deus é quem faz. Deus é quem faz através da sua vida, para que você possa fazer ao outro. Não é você. A hora que você achar que é você que faz, Deus vai tirar. Então você tem que entender: eu não faço. Deus, através de mim, faz. É Deus quem faz através de mim. José sabia disso. Ele interpreta sonhos. Não. Deus interpreta sonhos. Apenas me usa para dizer o que ele está falando do sonho. E ele permanece lá na prisão, então, com as vestes de prisioneiro. Muitas vezes nós precisamos permanecer um tempo com as vestes de prisioneiro para prosperar na prisão. E aí as vestes de prisioneiro são transformadas em vestes de servo. Porque dentro da prisão, mesmo ele sendo um prisioneiro, ele é um servo, porque ele está servindo ao senhor da prisão, ajudando ele a cuidar dos outros prisioneiros. E quando você então se reveste das vestes de servo, você aprende que você veio na terra para ser como Jesus e para servir as pessoas, para servir na igreja, para servir na rua, para servir em casa, para servir seu cônjuge, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, para servir lá na sua empresa, para servir como patrão, como empregado, para servir. Então você está preparado para a liberdade. Porque depois que ele se veste com as roupas de servo, ele é lembrado. Quando você se revestir com as roupas de servo, você será lembrado. E aí, o rei teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro: rei, eu sei um cara que interpreta sonho.
quando José se vestiu com as roupas de servo, ele foi lembrado. E as roupas de servo são deixadas para que você se revista com as roupas da liberdade. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus Cristo de Nazaré. Você primeiro precisa ser servo, para depois ser livre. Tem gente que quer ser livre sem ser servo. Se você não for servo, você não será livre. Porque é somente quando você se revestir com as roupas, com as vestes de servo, é que você será lembrado. E quando você for lembrado, é para sair da servidão para a liberdade. E se eu vos libertar, verdadeiramente serei livres. Aleluia! Então lembram de José. E aí chamam José. E aí José precisa então abandonar as vestes de servo, as vestes surradas, as vestes que ele usava ainda na prisão. E ele vai ser colocado diante do rei. E agora eu vou lá para o 41. Lá no 14 eu vou ler agora. 41, 14. Assim que ouviu isso, Faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava, depois de se barbear e trocar a roupa, ou as vestes. Apresentou-se perante o Faraó. Quando você serve, você é lembrado. E aí o rei te chama para que você então troque as suas vestes pelas vestes de liberdade. E agora José recebe as vestes de um homem livre. O Faraó diz: traz ele, liberta ele. Ele não é mais um preso. Agora ele é livre. E ele chega diante de Faraó. E ali diz assim: então o Faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar, entretanto ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo José disse ao Faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Muitas vezes são colocadas coisas na sua mão. Muitas vezes Deus te dá algo. Muitas vezes Deus te chama para algo. E você pensa assim: ah, mas eu? Como assim eu? É, você. Porque você tem que entender que não é você. Deus te chamou para ele ser em você, não para você ser. E José tinha esse entendimento. Quando nós temos as vestes do homem livre, quando nós somos libertos, quando nós somos livres, quando nós verdadeiramente somos libertos por Cristo e Ele nos liberta, então nós entendemos que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e já não sou eu quem faço, é Cristo que faz através de mim. Então quando é para fazer algo, quando eu sou levantado para fazer algo, quando eu vou fazer algo, vão dizer: você fez. Quem sou eu? Deus faz através de mim. Quem sou eu? É Deus quem dá. É Deus quem faz. É Deus quem interpreta. É Deus. Quem sou eu? Isso mostra o quão livre ele estava dele mesmo. A maior liberdade que você pode ter não é de Satanás e seus demônios. A maior liberdade que você pode ter é de você mesmo. Eu tenho falado isso aqui, ó. A maior luta é aqui. É aqui. É aqui e aqui que faz Satanás nos vencer. Começa aqui. Começa aqui. A maior luta é nossa, contra nós mesmos. Quando você vencer você,
José havia vencido ele. Ele já não achava que ele seria nada. Ele já não se engrandecia. Ele já não vinha contando vantagem. Ele já era servo. E ele entendeu. E então ele ganhou o direito a ser livre. E como livre, ele olha para Faraó e diz: quem sou eu? Deus vai interpretar o seu sonho. Quando te elogiarem, quando alguma coisa acontecer, ou quando Deus te der uma ordem, você, mas eu, Deus, quem sou eu? Deus é que vai fazer. Quem sou eu? Deus é quem fez. Quem sou eu? É Deus que está fazendo. Ah, pastor, quem sou eu? É Deus quem faz. Isto é um homem livre. E o homem livre, ele ganha uma veste especial. Após 13 anos de lutas, após 13 anos de batalhas, às vezes a batalha é longa. A batalha de José foram 13 anos. 13 anos passando por altos e baixos, não que ele passasse por altos e baixos, mas na vida dele, né? Ele está lá como filho preferido, com uma veste talarda, ali um pouco já está revestido com roupas midianitas como um escravo. Então ele é levado à casa de um capitão, de um general ali. Ele mostra que ele é um homem de Deus, ele é novamente revestido com confiança. Aquele homem coloca tudo nas suas mãos, mas Satanás vem atacar e consegue derrubar novamente José, e José vai agora para a prisão. Como preso, ele se destaca e passa a ser servo, para então se tornar um homem livre, e apenas como um homem livre, ele pode receber as vestes reais, as vestes de linho fino, que somente a alta cúpula real do Egito usava. E agora eu vou ler mais um texto lá no 41, do 38 em diante ali. E portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Aleluia. Tem algumas orações que eu faço assim, que são bem desafiadoras, mas eu faço. Tem uma oração que eu faço quando eu lembro de Jó, que eu digo assim: Deus, que eu assim como Jó, não sofreu que já sofreu, que eu acho que eu não aguentaria, que eu assim como Jó possa ser testemunhado pelo Senhor nos céus. Você já viu Jó, né? Jó, quem dá testemunho dele é Deus. Deus fala assim: você está vendo meu filho Jó? Eu oro para Deus, para lá nos céus assim, ele está com os anjos, olhar lá de cima e dizer: você está vendo meu filho Leandro? Aleluia. E outra oração que eu faço é essa aqui. Proclamou diante de sua corte oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. É outra oração que eu faço, para que Deus conceda que realmente as pessoas possam olhar e dizer: aquele homem tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque é a única maneira, não tem outro jeito. E José tinha isso sobre a sua vida, ao ponto do próprio faraó reconhecer. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso. Quando você dá testemunho de Deus, quando você fala como José falou: quem sou eu? É Deus quem faz. Quando você entende que é Deus que está fazendo e dá testemunho de Deus na sua vida e fala que é Deus quem está fazendo, as pessoas vão reconhecer o seu Deus, vão reconhecer o Espírito de Deus sobre a sua vida e vão dizer isto: visto que Deus fez ele saber.
Às vezes eu vou falar com algumas pessoas e falo uns negócios e as pessoas não gostam muitas vezes do que eu falo. Alguns, sim. Porque às vezes Deus me levanta assim num veio profético. Mas é Deus falando. Então nós temos que entender quando Deus fala. E às vezes até com atitudes, com palavras, com ações. Você tem que entender quando é Deus e quando não é Deus. E quando for Deus, diga, puxa, é Deus fazendo. Através da vida dele, mas é Deus fazendo. E Deus pode te usar, como usou José. De uma maneira poderosa. E as pessoas vão saber e vão dizer, é Deus. É Deus que está fazendo através da vida dele, dela, dele. É Deus. Aleluia. Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José, vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço. O último manto que vem sobre a nossa vida é o manto de reconhecimento e de honra que o próprio Deus coloca. E esse manto nem os irmãos, nem Satanás têm o poder de tirar, porque foi Deus quem colocou. O manto de honra, o manto de linho fino, a corrente de ouro, o anel no dedo, a sandália nos pés, é Deus quem coloca. E aquilo que Deus coloca, ninguém toca, ninguém tira, nem Satanás, nem os demônios, nem os irmãos, ninguém. Porque somente Deus tem o poder para tocar no manto que Ele coloca. E esse manto é o manto de reinado. Então ele é revestido de linho fino. Mas não foi da noite para o dia. Foram 13 anos. 13 anos de batalha. 13 anos de luta. 13 anos tendo o seu caráter forjado. Tendo a sua alma tratada. Tendo o seu eu diminuído, para que ele entendesse que quem faz é o Senhor. Quando você entender que quem faz é o Senhor vai te colocar o manto de reconhecimento. Não vai mais precisar homens te colocar manto. Primeiro o pai dele coloca um manto profético. Depois o patrão dele coloca um manto sobre a vida dele. Mas agora não. Agora é o rei. Agora é o Todo-Poderoso lá do Egito. Representa o próprio Deus. Não é que um egípcio venha representar isso. Estou dizendo assim na questão do manto. É como se o próprio Deus estivesse revestindo José e dizendo para José, José, agora você está pronto para governar. Governe, porque eu sou contigo. E quando você estiver pronto para governar, quando você estiver pronto para assumir o reino de Deus, Ele vai revesti-lo com um manto de reconhecimento e de honra que somente Ele tem. Mas você só vai estar pronto para receber o manto de honra, reconhecimento e reinado de Deus quando você estiver pronto para abençoar os que te amaldiçoaram. Aleluia.
Porque quando ele é o rei do Egito, os seus irmãos que o haviam vendido como escravo vieram diante dele pedir comida. E ele não amaldiçoou aqueles que o haviam amaldiçoado. Ele os abençoou. Porque ele sabia que eles tinham sido usados por Deus para o tratamento de caráter e para a realização do propósito. As pessoas são usadas por Deus para tratar o seu caráter e para que Deus, através da vida dessas pessoas, possa realizar o propósito dele na sua vida. O propósito de Deus na vida de José era que José reinasse, mas para que José reinasse, ele precisou se humilhar, ele precisou ser escravo, ele precisou ser preso, ele precisou ter a unção profética, ele precisou aprender a depender de Deus, ele precisou entender que é Deus quem faz, e ele chegou a um nível de humildade tanta, que quando aqueles que o amaldiçoaram estavam diante dele, e ele podia mandar matar todos, e eles seriam mortos, porque ele era o que governava, ele olha para aqueles homens e diz: Deus é quem fez vocês me venderem como escravo, para que hoje acontecesse isso, que eu reinasse. Aleluia. E é por isso que hoje eu não amaldiçoo vocês pelo que vocês fizeram, mas eu os abençoo. Eu troco as vestes de vocês. Ele deu vestes novas para os seus irmãos, vestes de humildade, vestes de reconhecimento, vestes que estava dizendo assim: eu faço as pazes com vocês, eu amo vocês como irmão, mesmo com aquilo que vocês fizeram comigo, porque o que vocês fizeram comigo era para tratar o meu caráter, era para tratar a minha alma, para que hoje eu pudesse assumir o reinado. Então, se seus irmãos forem usados para tratar a sua alma e o seu caráter, lá na frente você vai entender. E você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Aleluia. E aí sim, você está pronto para reinar. Quando você abençoar os que te amaldiçoaram, você está pronto para reinar. E aí ninguém põe a mão em você. Aí você é protegido do Senhor. Você vai ter a autoridade de Cristo na sua vida. E através de Cristo, você vai falar: faça-se e se faz. Você vai orar e vai acontecer. Porque você vai estar tão cheio de Cristo que o próprio Espírito vai te encher o coração, a mente e a boca da oração que está no coração do Pai, para que você não ore mais o que você quer, mas o que Deus determinar. E aí você vai ver as coisas acontecerem, não porque você é alguma coisa, mas porque Deus está fazendo. Aleluia. 3 mantos e muitas vestes. Muitas vestes são necessárias para chegar ao 3º manto. Eu não sei em que local você está. E há várias áreas na sua vida. Há áreas na sua vida que você já tem um manto real. Há áreas que você ainda está lá no calabouço. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. E em todas as áreas você atinja o nível do 3º manto. Eu não sei em quais áreas e quais vestes estão nestas áreas, mas o Senhor sabe. E o Senhor está usando irmãos, usando patrão, usando pessoas para tratar. Porque Ele quer que você cresça em todas as áreas e você atinja o 3º manto em todas as áreas. E em todas as áreas, para atingir o 3º manto, é necessário passar pelas vestes. Vamos colocar de pé. Aleluia. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Tua igreja está reunida como corpo de Cristo, como noiva do Senhor.
e nesta noite recebeu a tua palavra, Senhor. E eu declaro, ó Pai, que a palavra é tua, Senhor. Quem sou eu? É a tua palavra. Que foi derramada sobre este vaso de barro. E que esta palavra possa adentrar nos corações, nas mentes. E que o teu maravilhoso Espírito Santo comece agora a mostrar para cada um dos teus filhos. Comece agora a revelar para cada um dos teus filhos quais são as áreas de cada uma destas vidas que ainda precisam passar pelos processos das vestes para chegar ao manto de rei e sacerdote, para chegar ao manto profético. Eu não sei quais as áreas precisam de tratamento, mas o Senhor sabe. E é por isso que eu clamo a Ti, Espírito Santo, que mostre para os Teus filhos quais são as áreas que eles ainda precisam ser tratados. Quais são as áreas, ó Senhor, que a túnica talar precisa ser arrancada? Quais são as áreas, Senhor, que a túnica da confiança precisa ser arrancada? Quais são as áreas, Senhor, que eles precisam, ó Pai, abençoar aqueles que têm amaldiçoado eles para ter direito à túnica real? Mostra, Senhor, mostra aos Teus filhos que no decorrer dessa semana essa palavra fique em cada mente, em cada coração. E assim, ó Senhor, eles possam ruminar essa palavra. E essa palavra possa trazer à luz tudo aquilo que precisa ser transformado. Todas as vestes que ainda precisam ser trocadas. Para que cada um possa atingir o terceiro manto em todas as áreas das suas vidas. Senhor, seja em relacionamentos. Senhor, seja em emoções. Senhor, seja lá na empresa, na escola, em casa, no trabalho, onde for. Que o Senhor esteja trabalhando para que as vestes sejam trocadas e o terceiro manto seja atingido em cada área da vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra de Deus. Troque as vestes. Atinja o terceiro manto em todas as áreas, porque é isso que Deus tem para a sua vida. Aprenda a ser tratado pelos irmãos. Aprenda a ser tratado pelo Senhor, pelo patrão. Aprenda a ser tratado pelos empregados. Aprenda a ser tratado pelo Rei. E receba o terceiro manto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz amém. Tenha um ótimo fim de domingo, uma ótima semana. Seja abençoado, abençoada por Deus. E domingo que vem, às 18 horas, estaremos aí reunidos como igreja. Que Deus te abençoe e que o terceiro manto possa revestir todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus.